Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5. Na aula passada, nós falamos sobre a era pré-colombiana, o povoamento da América e as civilizações indígenas da América que aqui já existiam. Falamos sobre os maias, os olmecas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os astecas. E aí a gente tem na apostila de vocês uma representação da pirâmide Kukulcã construída pelos maias, né? Que nós comentamos na aula passada. Hoje, dando continuidade e falando sobre os astecas e sobre os incas, a gente vai ter uma representação aqui de Machu Picchu, no Peru, uma cidade construída pelos incas. Mas voltando aqui aos astecas, né, nós sabemos que eles viveram entre o século XIV e o século XVI numa região que atualmente nós conhecemos e nominamos como México. Então, no século XIV, eles fundaram, numa região pantanosa, né, essa cidade, a cidade de Tecnotila. Tecnotila é exatamente onde se localiza a cidade do México e que chegou a ser muito habitada, a ter cerca de 200 mil habitantes, um pouco mais, né? Então, existem várias lendas em torno dessa civilização asteca, né? Que reporta, né, de que havia um deus da guerra, que, que guiou os nauais, que procediam de Azilã, e daí o nome de astecas, até o local em que eles deveriam se instalar, né? O marco do lugar era uma águia sobre um cacto devorando uma cobra. Então, após um século, os astecas eles impuseram-se acima dos outros grupos indígenas que havia naquela região, né? Inauguraram um império, o Império Azteca, né, que permaneceria até a chegada dos espanhóis no século XVI, em torno do ano de 1519. Então, eles foram assim dizimados quando os espanhóis chegaram aqui em terras americanas. Os astecas, eles desenvolveram um sistema educativo assim bastante eficiente, entendeu? Tinha toda uma estrutura social e administrativa, não só os astecas, mas também como outras civilizações que aqui na América já estavam instaladas antes dos europeus, principalmente em especial os espanhóis chegarem. Além dos astecas, a gente tem os incas, né, que foi o maior império da América pré-colombiana, né? Então, a direção, a chefia, o comando do império ficava centralizado em Cusco, onde hoje é o atual Peru, né? Então, o Império Inca, ele surge no século XIII, em terras bastante altas, né, que havia na região lá. Então, de 1438 até 1553, já estamos pensando aqui em século XX, né, fizeram várias conquistas militares. Então, nós estamos pensando no século XV e século XVI. Então, houveram muitas conquistas militares que incorporaram uma vasta região assim do oeste da América do Sul, centrado mais na Cordilheira dos Andes, incluindo uma grande parte onde hoje é o Equador e o Peru, além de partes também da Bolívia, da Argentina, do Chile, da Colômbia, né? Em razão do governo centralizado, a organização do Império Inca ela é
comparada ao que hoje nós chamamos de governos socialistas, por exemplo. Além deles, nós vamos ter os mistecas e os zapotecas também, que surgiram aproximadamente ao ano 900 a.C., no Vale de Oaxaca, mais para o sul do México, e foram assim grupos sociais com excelência no artesanato. Haviam construtores, então já havia, como eu falei anteriormente, já cidades construídas, câmaras mortuárias, já havia uma presença no trabalho da ourivesaria, né? Além da cerâmica também. Então, os mistecas, eles conquistaram os zapotecas e, assim, no início do século XV, os mistecas, eles foram dominados pelos astecas, que nós já falamos lá no início da nossa aula. Então, a cultura misteca e zapoteca, elas continuam existindo como cultural, né? No México, numa região chamada Oaxaca, onde moram cerca de 2 milhões de indígenas descendentes daqueles grupos. Então, nós temos, assim, vários grupos ainda descendentes dos povos primitivos daquela região, né? E foram eles que construíram aquelas cidades pré-colombianas, né? E hoje são pontos turísticos para quem visita, né, a região. Os toltecas, eles faziam cultos à serpente de como é que eu vou explicar para vocês? Serpente de penas, entendeu? Então, o Deus que tem o coração do planeta Vênus, isso tudo são lendas, viu, gente? Muito rituais, assim, uma cultura muito, uma tradição muito oral, muito passada de boca a boca, né? Então, eles eram politeístas, com adoração a vários deuses. Os toltecas eram, assim, grandes guerreiros, construíram uma cidade chamada Tula, que fica no México, com a presença de muitos artesãos, e tem um pouco de tudo, um pouco da cultura maia, um pouco da cultura asteca, meio que se mistura nisso tudo aí. Bom, eu quero propor para vocês, como exercícios, os exercícios de verso número 10, do número 1 ao número 8. E como a atividade devolutiva número 2, vocês vão pesquisar sobre a formação da sociedade asteca e inca. É uma região muito rica e há muito que se vê ainda, além do que nós falamos aqui nesse estudo, tá bom? Um ótimo trabalho para vocês.